Amém. Abra sua Bíblia, Epístola de Tiago, primeiro capítulo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a palavra hoje, se não, você terá a oportunidade de acompanhar comigo a leitura deste capítulo. Tiago, capítulo 1, vamos conversar um pouquinho sobre conselhos da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Tiago, primeiro capítulo, leremos todos os versículos deste capítulo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde deve gloriar-se na sua alta posição, e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor silvestre. Pois o sol se levanta em seu ardor e seca a relva, então sua flor cai, sua beleza desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Feliz é o homem que suporta a provação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Quando tentado, ninguém deve dizer: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Meus amados irmãos, tende certeza disto: todo homem deve estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-se de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, engana seu coração, e a sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades, e não se deixar contaminar pelo mundo. Li o primeiro capítulo e deixo o desafio para você, ao longo da semana, continuar a leitura de todo o livro. Eu escutei muitas vezes a minha mãe, na minha infância, ela dizendo o seguinte, mas muitas vezes mesmo: se conselho fosse bom, não dava, vendia. Como eu escutava isso da mamãe. E aí, claro, ela falava muito isso com a minha irmã, que dava muito trabalho para ela na adolescência. Ela praticamente não falava isso comigo, porque, né, pastor Deide, eu era um camarada tão tranquilo, um santo, né? Muitas vezes ela falava isso. Eu lembro que minha irmã, isso era da minha irmã, tá? Ela ficava assim, olhando para minha mãe, e realmente não estava muito afim de escutar aqueles conselhos, né? E aí a minha mãe olhava para minha irmã e falava assim: o que você está me olhando? Aí a minha irmã, eu fico imaginando se os meninos falassem isso comigo.
Eu não vou falar o que eu faria, não, que eu acho que eu saio preso daqui. Mas minha irmã falava assim: que cara é essa? Minha mãe falava com a minha irmã. Aí minha irmã: é a única que eu tenho. Eu falei: gente do céu. Isso eu não falava, não. Mas não, isso é Marcos, eu não falava. Já pensei algumas vezes. Porque minha mãe raquetava também, tá? Mas apanhar de mãe é diferente que apanhar de pai, né? Parece que a mão da mãe é diferente que a mão do pai. Eu não sei o que é isso. Eu não tive a experiência de ter correção do meu pai, mas da minha mãe foi algumas vezes. Mas, meus queridos, introduzindo aqui a nossa mensagem de forma um pouco mais descontraída, para dizer que nós temos uma dificuldade realmente de escutar conselhos. Esse ditado tem o seu fundo de verdade no sentido de que nós não ouvimos, mas nós estamos diante de tantos conselhos da palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, e a Bíblia está repleta de conselhos. O livro de Provérbios, no capítulo 11, no versículo 14, nós encontramos assim: quando não há sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios é um livro de conselhos, um livro que exala sabedoria, de muita sabedoria. Nós temos tantos conselhos, tanta sabedoria em Provérbios e na palavra de Deus como um todo. Caso ainda você também não tenha lido o livro de Provérbios, eu recomendo, precisa ler esse livro e descobrir qual é o princípio de toda a sabedoria. Quando nós chegamos aqui no Novo Testamento, na Epístola de Tiago, e eu não sei se você sabia, mas é também uma literatura que se caracteriza por ser uma literatura de sabedoria. Alguns estudiosos vão afirmar que o livro, a Epístola de Tiago, é Provérbios do Novo Testamento. Provérbios é o livro do Novo Testamento que tem mais conselhos, mais imperativos por versículo que qualquer outro livro. Para vocês terem ideia, nós temos em Tiago, nós temos mais de 60 imperativos, mais do que um conselho, uma ordem. Quando Tiago escreve, ele não escreve para dar sugestões, ele traz esses ensinamentos como imperativos, para serem obedecidos, para serem vividos. Não está naquela categoria: olha, veja bem, se você fizer isso, pode ser que... Não, são conselhos, diretrizes, imperativos de Deus para nós. O contexto aqui, de forma geral, mas o contexto histórico, Tiago escreve, o primeiro versículo mostra isso, as 12 tribos da dispersão, a judeus cristãos que estavam dispersos fora da Palestina, e o contexto é um contexto de imaturidade espiritual. Quando nós nos aprofundamos no contexto histórico desses cristãos judeus, os primeiros destinatários dessa epístola, e quando nós vamos tratar os temas de todo o livro de Tiago, nós percebemos imaturidade espiritual. Wiesby, em seu comentário, ele fala sobre isso, que Tiago escreve para levar conselhos para um grupo que precisava crescer, amadurecer na fé. Estavam errando em práticas que os cristãos não poderiam errar, questões elementares. Por isso que eu estou recomendando a leitura de todo o livro, porque nós temos muitos conselhos na Epístola de Tiago. É um livro excelente para fazer o discipulado, para você estudar com alguém, porque ele é prático, é um livro extremamente prático, ele é palpável, são conselhos para a prática, para o dia a dia mesmo. A ideia é sair da teoria e entrar na vida de forma muito prática. Aí eu quero considerar, no capítulo 1 aqui, é claro que eu não vou trabalhar expositivamente todos os 27 versículos que foram lidos, mas eu quero considerar nesse capítulo pelo menos 4 pilares, ou 4 lições, 4 ensinamentos que nós podemos extrair de tantos aqui que nós temos. O primeiro deles, a necessidade e a compreensão que nós temos que ter para a igreja, entendendo que aqui o contexto é uma epístola que é escrita para servos do Senhor,
Então, o contexto era imaturidade. Nós podemos aplicar para a nossa realidade nos tempos atuais, até porque não nos parece que nós estejamos vivendo numa maturidade total. Nós erramos em questões tão simples, nós engateamos em questões tão simples, e às vezes nós nos deparamos com algumas coisas, com alguns movimentos, com algumas questões que nós pensamos, gente, precisamos vencer algumas coisas. Então, aplica-se também a nós. O primeiro pilar, a primeira verdade, a primeira lição é a ideia do novo nascimento. O verso 18 diz assim: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos de suas criaturas. Essa é a mensagem central do Novo Testamento, da Bíblia, a necessidade de termos em Deus uma nova vida, um novo nascimento. Não tem como fazer parte do convívio eclesiástico da igreja. Bem, tem como? Tem, mas não deveria ser assim, participarmos de tudo que nós participamos sem termos tido uma experiência de transformação. E o versículo 18 diz: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Na conversa que Jesus tem com Nicodemos, no capítulo 3 de João, o assunto é em torno do novo nascimento, da transformação que acontece em Cristo Jesus. É a transformação, é a conversão, é o novo nascimento, é a regeneração, é o encontro necessário que todos precisam ter com o Senhor. E essa precisa ser uma das bases da igreja. A igreja precisa ser um agrupamento, um ajuntamento de pessoas regeneradas, transformadas, salvas. Então nós precisamos partir dessa ideia, desse pressuposto. Estamos conversando e estamos em um meio que precisa ser um meio de pessoas que foram transformadas, tiveram uma experiência com Cristo, nasceram de novo. É o primeiro passo da fé. E aí, quando nós pensamos no primeiro passo da fé, nós pensamos na ideia do bebê espiritual. Quando alguém se entrega para Cristo, e essa é uma expressão bíblica, ele tem necessidade de um cuidado inicial. Mas não podemos ficar a vida toda nesse estágio. Nós precisamos alcançar os outros estágios. É necessário um crescimento, é necessário um amadurecimento. Mas o bebê precisa de um acompanhamento inicial, de um cuidado inicial, de uma atenção inicial. Nós não pegamos um bebê e colocamos dentro de uma casa e afirmamos para o bebê: é o seguinte, eu vou dar uma saída e a geladeira está ali, né? Você tem ali leite, você tem pão, você tem frutas, o fogão está aqui, então você pode esquentar o seu leite, você pode fritar ali o seu ovo. Na realidade, a nossa lei, ela, até os 16 anos, se não alteraram, né? Mas até os 16 anos, se você não dar esses cuidados à pessoa, ao seu filho, à pessoa que você está cuidando, isso é abandono de incapaz. Uma criança não pode ficar em casa sozinha. Ah, não, mas tem 9, 8, 10 anos, pela lei, isso é abandono. Isso não é permitido, isso não pode acontecer. Eu não estou trabalhando isso, mas eu estou trabalhando que existe uma fase na nossa vida, na nossa caminhada cristã, que é a fase inicial, que é a fase de ser cuidado, de ser amparado, de ser conduzido, de ser orientado. Mas essa fase precisa passar. Nós precisamos passar para a fase 2, para o próximo estágio. Nós não podemos ficar nos ensinamentos elementares. E o fato, isso é triste dizer, de uma pessoa ter 15, 20 anos de batismo, de vida em comunidade, não significa maturidade. Deveria significar. Às vezes a pessoa está na igreja desde que nasceu, e muitos anos, mas ainda não evoluiu, ainda não cresceu, não amadureceu, ainda é bebê espiritual. Ainda precisa de leite. Mas precisamos compreender
os estágios. Mas no segundo momento, uma vez que nós estamos em busca da maturidade espiritual, do crescimento com Deus, nós precisamos compreender a necessidade do autoexame. Olha o versículo 22, 23 e 24. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Então essa capacidade de análise, de nós pararmos e nos avaliarmos, é um dos indícios de alguém que está amadurecendo na fé. Então nós precisamos ter condições de olhar para o espelho divino e nesse espelho nos vermos e percebermos o quanto somos carentes, o quanto nós precisamos crescer. Nós precisamos, nesse autoexame, nessa autoanálise, nós precisamos enxergar as nossas vulnerabilidades, as nossas dificuldades. Nós precisamos perceber quais são as nossas áreas de fraqueza. E nós precisamos trabalhar, nós precisamos tratar isso. Mas nós precisamos parar, nós precisamos de um autoexame, nós precisamos de reflexão, nós precisamos de uma reflexão profunda a respeito da nossa vida com Deus, a respeito da nossa conduta cristã. Eu tenho feito constantemente isso. Senhor, qual é a área que eu preciso mudar? Qual é a área que eu preciso melhorar? O que precisa ser alterado na minha vida? Quais são as áreas que eu ainda não entreguei para o Senhor? Nós precisamos, com mais frequência, olhar para o espelho divino e checar como se encontra a nossa vida. Qual é o diagnóstico de Deus ao nosso respeito? Conta-se que um certo homem que vivia longe da civilização, um dia ele se deparou com um espelho, e foi a primeira vez que ele se viu no espelho. Ele ficou tão chocado com o que ele viu, que quebrou o espelho, e não queria mais se ver, não estava acostumado com a sua imagem. Às vezes, queridos, nós cristãos, nós cometemos um erro parecido com esse. Nós olhamos para o espelho e não nos vemos. Nós vemos o defeito da igreja, nós vemos o defeito da instituição, nós vemos o defeito das pessoas, nós vemos o defeito e os problemas que estão ao nosso redor. Mas a primeira coisa que nós precisamos ver no espelho é nos vermos e ver as nossas falhas. Você já percebeu que o pecado do outro é sempre maior que o nosso? Que o pecado da família do outro é sempre mais grave que o pecado da nossa família? A nossa tendência é minimizar as nossas falhas, ou as falhas das pessoas que estão próximas de nós, e maximizar as falhas dos outros. Isso é um sinal de imaturidade. Estávamos conversando essa semana, eu, o pastor Gilmar, acho que o pastor Roberto, o pastor David também, foi ontem, né? Parece que tem tanto tempo, né? A respeito de Davi, e ali nós juntos identificamos que uma das características de Davi, por ele ser considerado um homem segundo o coração de Deus, é que Davi tinha uma facilidade de quebrantamento, de arrependimento, e de se ver, e de se olhar, e de se perceber miserável, pecador, falho. E essa foi a nossa conclusão, só pode ser isso, porque Davi teve algumas falhas na sua vida, e que nós também temos, mas Davi tinha uma profunda velocidade de se quebrar, de se quebrantar, e de colocar para fora, e de se expor. Eu vejo essa mesma característica, pelo menos no capítulo 7 de Romanos, eu vejo essa característica também em Paulo, porque Paulo escrevendo para a igreja, ali ele fala assim: eu sou um miserável,
Imagine para vocês, eu chegando aqui, pessoal, é o seguinte: eu sei que eu tenho que fazer o que é certo, mas não faço não. Eu sei que eu tenho que falar, não estou dizendo que era isso com Paulo não, tá? Estou aqui contextualizando, mas eu estou me colocando aqui, eu sei que eu tenho que falar a verdade, mas irmão, eu falo, não, eu sou mentiroso. O bem que eu tenho que fazer, isso eu não faço, mas o mal, que eu sei que eu não devo fazer, isso eu faço. Paulo não diz qual é a questão ali, mas Paulo está de uma coragem, de uma sinceridade, quase que insuportável. Como assim, Paulo? Você abrindo seu coração dessa forma para a igreja? Paulo está mostrando o seu lado humano, e ele fala: eu sou miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem pode me ajudar? Capítulo 7 de Romanos, leia o capítulo 7 na íntegra, e depois leia o capítulo 8 também, os 2 capítulos belíssimos, porque o capítulo 8 ele já começa dizendo: eu posso ser tudo isso, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo retorna à graça, à misericórdia, ao perdão, e é o capítulo que ele tem aquelas afirmações a respeito do que pode, o que poderia o separar, o que pode nos separar de Deus. Ele começa a traçar ali tantas coisas. O capítulo da vitória, um capítulo fantástico, mas no capítulo anterior, ele abre o seu coração. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos aprender, todos nós, avaliarmos mais, refletirmos mais a respeito da nossa espiritualidade. E isso é um passo para o nosso terceiro passo, nosso terceiro pilar aqui, que é obediência à palavra. Então, quando nós compreendemos essa mensagem central do novo nascimento, envolve graça, misericórdia do Senhor, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, salvação pela graça, fé, arrependimento, mudança, transformação, nascer de novo, nós passamos a perceber a necessidade que temos todos os dias de nos apresentarmos confessando os nossos pecados, porque nós estamos num processo de santificação, e aí nós precisamos agora entender a ordem, o imperativo de sermos obedientes à palavra. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a vós mesmos. Obediência. Veja bem, é fácil participar de um culto, de certa forma é fácil aqui construir um sermão e lançar muitas ideias, participar de uma escola bíblica, de um grupo de discipulado, cantarmos, lermos. O que é difícil? Difícil é viver, difícil é praticar. Conversamos sobre isso, né, Arthur? Da distância que existe entre o que nós ouvimos, o que nós lemos, o que nós ensinamos para a prática, para o nosso dia a dia. Nós precisamos urgentemente encurtar essa distância. É por isso que o Senhor está dizendo aqui, através da instrumentalidade de Tiago: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Jesus também afirmou que a quem ouve a palavra e não pratica é insensato. É comparado ao homem imprudente que edificou a sua casa na areia, mas quem ouve e pratica é prudente, é sensato, e o sensato edifica, constrói a casa na rocha. Mateus 7, a partir do verso 24. O Senhor está dizendo que é imprudente, é insensato quem não pratica a palavra. Então nós somos insensatos algumas vezes, quando nós ouvimos, nós sabemos e nós não praticamos. Eu costumo, em alguns aconselhamentos, dizer o seguinte: isso está na Bíblia? Qual é o conselho da palavra de Deus? É esse. Então não tem aconselhamento. Não tem. O que você acha, pastor? Tem obediência. Mas até o que está na palavra de forma clara: mas pastor, será que eu não posso? Não. Mas e se? Mas veja bem,
a gente fica procurando atalhos para satisfazer as nossas vontades. A principal característica de um discípulo de Jesus é a obediência e submissão à palavra. A palavra. E é um sinal de maturidade, obediência à palavra. Por isso, quando nós estivermos atravessando algum tipo de problema, algum tipo de conflito, alguma situação que a gente tem algum tipo de dúvida, sabe qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? É perceber e é procurar o que a palavra nos ensina sobre aquilo. E perceber se nós não estamos desobedecendo a palavra. E se estivermos, arrependimento, mudança de vida, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, porque senão nós vamos viver uma vida de engano, é o que a Bíblia está dizendo. Eu acredito que nós não queremos viver uma vida de engano. Meus irmãos, esse precisa ser o nosso desafio. Nós precisamos diariamente, com muita perseverança, com muita coragem, lutar todos os dias para obedecer a palavra. Isso precisa nos incomodar, diante de um conflito, diante de uma dúvida, o que diz a palavra a respeito disso? Qual é a postura que eu tenho que ter diante dessa situação? Nós não podemos negociar a palavra do Senhor. Se a palavra é clara, nós temos que seguir. Quarto pilar, quarta verdade, quarta lição. Diante dessa obediência irrestrita, fiel à palavra, sabendo que nós podemos falhar, não que nós devemos, mas falhamos porque somos pecadores, a falha acontecerá nesse processo, mas nós estamos vivendo um processo de santificação. Ninguém acorda, ninguém deveria acordar e sair de casa assim, qual pecado eu vou cometer hoje? Que tipo de erro? Não, nós cristãos acordamos, Senhor, me ajude, eu quero honrar o Senhor no dia de hoje, eu não quero pecar, não quero desagradar, eu quero seguir a Tua palavra, me dê força, me dê sabedoria, para quando eu viver um dilema, um conflito, alguma situação, eu possa fielmente honrar o Senhor. Não é assim que nós saímos de casa, com esse desejo, com essa motivação? Sabemos que às vezes erramos, os acidentes acontecem, as falhas acontecem, mas nós voltamos novamente em arrependimento. É um processo de santificação, e isso nos leva a compreender o quarto ponto, que é, e esse ponto é difícil, estarmos preparados para as provações. Estarmos preparados para as provações. Versículo 2: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Será que Tiago estava som aqui quando escreveu isso? Bebeu, Tiago? Você é doido falar uma coisa dessa? Tem que ser tristeza passar por provação, não grande alegria. Considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Qual é o contexto? Imaturidade. Leia os próximos capítulos que você vai perceber. Qual é o propósito? Maturidade. E às vezes, para nós nos tornarmos mais maduros, nós precisamos passar por algumas provações, para aprendermos. Se nós estamos com a vida na presença do Senhor, se queremos glorificar o Senhor, se somos instrumentos nas mãos do Senhor, Ele vai nos moldando, e para sermos moldados, tem muitos momentos que nós passamos em um engenho, Deus nos toca, e nós precisamos aprender. É igual aquela pessoa que ora, Senhor, me ajude a ser mais paciente. Deus vai proporcionar a essa pessoa situações em que ela possa exercer a sua paciência. Então não vou nem orar. Isso também é um sinal de imaturidade.
Eu quero aprender a ser uma pessoa que tenha mais domínio próprio. Ok, vamos lá. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente aprende a dirigir pagando o mico na rua, deixando o carro morrer. Quando a gente está diante de uma vaga e que cabe 3 carros, você fala, cabe não, esse carro não entra aqui de jeito nenhum, a gente roda 2 quarteirões para encostar o carro em outro lugar, e cabia. Aí depois de um tempo você fala, não, eu tenho que aprender. Vai aprender como? Na pressão. Vamos aprender errando, com buzinaço atrás, né? E a gente sai de novo, depois volta, né? A gente aprende só na prática, não tem jeito, é o livro de Tiago, ele é prático. Quando nós vamos aprender a andar de bicicleta, alguns tombos nós vamos tomar, alguns arranhões nós teremos. Então o Tiago está dizendo a esses irmãos, meus queridos, tende motivo de grande alegria, para que vocês possam alcançar a maturidade, é necessário passar por provações. 1 Coríntios 10:3, o apóstolo Paulo diz assim, não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, nenhuma provação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir, pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída, para que possais suportar. Então, existem provações que nós precisamos passar para aperfeiçoamento, mas existem outras que nós procuramos. No livro ainda de Tiago, no 1º capítulo, no versículo 13, quando tentado, ninguém deve dizer, sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, ele gera a morte. Eu quero finalizar lendo com vocês 2 textos pequenos, tá? Romanos, que está dentro desse tópico aqui, Romanos capítulo 5, esse aqui eu não transcrevi no sermão, eu quero abrir com vocês, Romanos 5, de 3 a 5, Romanos no capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5, diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança, e a perseverança, aprovação, e a aprovação, esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você consegue perceber o processo aqui? Mesma ideia do apóstolo Paulo, glorie-se nos sofrimentos, nas tribulações. Por quê? Porque isso produz maturidade, produz perseverança, que produz aprovação, e aprovação esperança. Agora vai mais um pouquinho à frente, no capítulo 12, no verso 12, de Romanos ainda, Romanos 12, 12, Romanos 12, 12 diz assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Maturidade com Deus, alegrar-nos, compreendermos que independente do que viermos a viver, ou do que estamos vivendo, pode ser que o que estamos vivendo é para o crescimento. É claro, meus irmãos, que passamos lutas na vida, e muitas vezes o inimigo, ele percebe quando nós estamos num processo de crescimento espiritual, de maturidade espiritual, querendo ser mais semelhante a Jesus, lendo a palavra, buscando o Senhor, estamos em busca da maturidade cristã, estamos em busca de sairmos desse estágio de bebês, para o estágio de maior maturidade com o Senhor, de uma estatura mais parecida com Cristo. O inimigo percebe isso, e quantas vezes ele vem com as suas ciladas,
Quantas vezes Ele aumenta a temperatura dos nossos problemas, das situações que nós estamos passando. Quantas vezes isso acontece? Mas Ele pode aumentar a temperatura, mas o controle do termostato está com o Senhor. O controle está com o Senhor. Não sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana e que nós não possamos suportar, mas Deus é fiel e não deixará que nós sejamos tentados além do que nós podemos resistir. É o que diz a palavra do Senhor. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que nós possamos suportar aquela tentação. Ah, mas a carne é fraca. A carne é fraca. E nós começamos a dar brecha e já justificar os nossos erros. Não, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos lutar para sermos mais parecidos com Jesus. As etapas anteriores são fundamentais para o alcance da maturidade com Deus, maturidade espiritual. Precisamos amadurecer com o Senhor. Precisamos crescer em graça, precisamos crescer em conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos ajude, a crescermos no conhecimento dEle e da sua palavra. Quando nós estudarmos na íntegra toda a epístola, nós aprenderemos e perceberemos tantas outras dicas da palavra do Senhor para crescermos na maturidade. Fé, oração. Tiago vai trabalhar sobre a língua, vai trabalhar sobre o comportamento, vai trabalhar sobre a prática, o dia a dia. Nós, mais do que a teoria, mais do que o discurso, mais do que o que nós vivemos de forma mais teórica, ele desce para a vida prática, para a realidade, a vida como ela é. Pensando nisso, como é que anda a nossa vida? Os nossos comportamentos, as nossas palavras, as nossas ações, os nossos pensamentos refletem o Senhor? Quais são as áreas nesse espelho que o Espírito Santo passa ali um scanner em nós e mostra quais são aquelas áreas que nós precisamos melhorar? Quais são essas áreas? Quais são as áreas que você precisa aperfeiçoar? Precisamos, como Davi, como Paulo, dessa sinceridade com o Senhor e desse quebrantamento. Precisamos colocar em prática conselhos sábios da palavra de Deus. A palavra de Deus chegou até nós. São conselhos caríssimos. Essa palavra só chegou até nós por causa do sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Então não é de graça não, é pela graça, é diferente. Ah, é de graça. Precisamos melhorar até a nossa expressão. Não, a salvação é de graça. Quem disse? É pela graça. É pela graça. Teve um custo, teve um preço altíssimo. Nós não pagamos. Eu não paguei, mas Jesus pagou a dívida do nosso pecado na cruz do Calvário. Então teve um custo e alto que eu nem você tínhamos condições de pagar. Pela graça sois salvos. É a graça do Senhor. Conselhos da palavra de Deus, tivemos alguns hoje, e você tem o desafio de ler durante aí o seu final de semana o restante dos outros capítulos e anotar outros conselhos da palavra de Deus. Encontre aí pelo menos 50 ordens. Faça esse exercício de faça isso, faça aquilo outro, haja assim, vivam assim. Imperativos do Senhor, da palavra do Senhor, para vivermos, para termos e sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Pai querido, essa foi a palavra, Pai, que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Conselhos da Tua palavra. Desafio que nós temos, Senhor, desafio que todos nós temos, encurtar essa distância do púlpito para a vida prática.
esse desafio também é meu, Pai. Na realidade, ele é maior ainda para mim, ó Deus, porque eu estou aqui na condição daquele que ensina, e eu preciso refletir esses ensinos. Mas confesso ao Senhor, ó Pai, confesso ao Senhor, que também falho, que também tenho falhado. Por isso que eu me coloco aqui juntamente com os meus irmãos em Cristo, me coloco aqui no altar do Senhor, suplicando perdão e graça, misericórdia do alto. Tem misericórdia de mim, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos perdoe, porque sabemos, mas nem sempre colocamos em prática, Pai, nem sempre vivemos. A nossa oração nessa noite é: sim, Pai, queremos viver obediente ao Senhor e à Tua Palavra, queremos colocar em prática os conselhos da Tua Palavra. Não queremos viver uma vida de enganação, mas queremos viver uma vida de prática da Tua Palavra. Queremos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Ajude-nos, sim, nos dê oportunidades de colocar em prática a Tua Palavra, por favor. Nos dê a sensibilidade no Senhor, na Tua Palavra, para que possamos perceber o agir do inimigo, as ciladas de Satanás, perceber, ó Deus, a nossa carne gritando e se inclinando para o mal e para o pecado. Nos dê sensibilidade aos alertas do Senhor, por favor, ó Pai, nos dê sensibilidade, nos ajude. E obrigado, Pai, é promessa da Tua Palavra, não tem tentação maior do que nós possamos suportar. Louvado seja o Senhor por isso, Pai, louvado seja o Senhor. Que essa palavra, ela assente nos nossos corações, e não fique aqui, ao nos direcionarmos, ó Deus, para os nossos lares, que possamos ir com essa reflexão no nosso coração, e com esse desejo de viver e fazer a diferença. Assim oramos, Deus, e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.